Jesus, o Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só o sacerdote. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha umas das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e os levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, o servo escolhido. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todos, e recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrisse, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis que aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamarás, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Contenda com os fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Bezebu, por quem expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem, valente, e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O pecado contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora,
Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ansiosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificada, e por tuas palavras será condenado. O sinal do profeta Jonas. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiseremos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: a geração má e adultéria pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonatã. Eis o que está aqui, quem é maior do que Jonatã? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A mãe e os irmãos de Jesus. E falando ele ainda, a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse: ao que lhe falará, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendeu sua mão para os seus discípulos. Disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Dia de travamento. É a vida.